Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Hotel Trends, episódio 23, abril chegando. Como tá passando rápido esse ano, hein, Pedro? Pois é, esse olá foi potente, né? Eu quase me assustei aqui do Opa! meu lado. Estamos aqui hoje com a minha esquerda aqui, Paulo Salvador, grande Paulo, muitos anos, nosso concorrente de podcast, mas tudo bem. Mas a pessoa que eu gosto muito de conversar com o Paulo. Primeiro que ele é professor, uma carreira brilhante. E, pô, a gente troca muito figurinha direto. Adoro conversar com você. Mas não é só por isso que você está aqui. A gente quer sugar um pouco do teu conhecimento. Queria, então, agradecer antes de começar nossos patrocinadores. Estão aqui atrás. Grupo R1, Casa Flora. Cadê nosso vinho, Casa Flora? Também a Let's Book vai aparecer daqui a pouco. E a TOTS, grande parceira. Viaja o Brasil aí com eles. Cláudio, grande abraço. Thaís, Cadu. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu entendo, né, Paulo, que o setor precisa muito, que é desenvolver uma cultura de inovação. A gente vai falar muito sobre esse tema, sobre inovação na jornada do cliente, sobre inovação na operação, onde que o setor tem oportunidade de inovar e avançar. Inovação não necessariamente é tecnologia é um meio. Mas antes da gente começar, acho que o Pedro tem um anúncio importante para falar. Fico feliz, a gente acompanha aqui desde sempre essa trajetória do Pedro. Pedro também é um cara que eu admiro muito. Prazer ter você aqui, não só no podcast, mas em vários outros projetos. Isso aí, meu amigo. A jornada tá longa, né? Com certeza. A jornada tá longa, já quase algo próximo a 2 anos que a gente está no podcast. E, na verdade, quase 2 aninhos também de Noctua. Nessa jornada, a gente ajudou um pouquinho mais de 60 projetos pelo país. Temos bastante orgulho disso. E agora, em abril, a gente comunica para o mercado um novo momento da nossa empresa. E nesse novo momento, meu amigo e agora sócio Paulo Salvador se une à Noctua para liderar toda a parte relacionada a marketing e inovação. E quando a gente discutia esse novo momento de empresa, foi a primeira pessoa que me veio à cabeça para dividir com o mercado boas práticas, inspirações e um olhar diferente sobre o que a gente consegue fazer em termos de hotelaria. Paulão, meu amigo, obrigado. Prazer estar aqui contigo. Por favor, a palavra é sua. Aproveito também, Paulo, para que a gente sempre começa o programa assim, que acho que muitos dos nossos ouvintes e telespectadores, digamos assim, te conhecem, mas fala um pouco de você também, sua carreira, para a gente começar esse bate-papo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado aí, Vinícius, por esse convite. Eu acho que é um luxo isso aqui, né? Para quem começou com o Hotel Connection, né? Dentro daquela história de fonezinho, cada um na sua casa, etc e tal, ver esse negócio aqui realmente me causa uma impressão enorme. Agora, eu preciso pedir ajuda aqui pro Pedro e para você, porque eu fico meio desconfortável nessas cadeiras de game, entendeu? Isso aqui, para mim, eu vou ficar toda hora na entrevista. Mas se você fala de inovação, não tem então, jeito. essa história aqui, eu preciso pedir ajuda dos meus filhos e aqui do Pedro, né? Mas obrigado, Pedro, pelas palavras, a recíproca é verdadeira, eu sempre te respeitei muito, sempre achei você um cara excepcional na hotelaria e a gente, quando chega numa fase na carreira, a gente tem o privilégio de poder escolher as pessoas que a gente trabalha, as pessoas que a gente vai junto, então eu estou muito feliz de estar nessa jornada aí, contribuir aí com essa nova fase da Noctua, né? Bom, falando um pouco sobre a minha trajetória, eu estou há mais de 20 anos, 25 anos nesse mercado de hotelaria. Comecei na Accor, trabalhei 11 anos na Accor, uma parte aqui no Brasil, fiz parte dessa equipe, né, extraordinária que lançou as bases da empresa do que é hoje a Accor Hotels na América Latina. Trouxemos para cá marcas como Ibiza, Fórmula 1, tivemos assim, o desafio de fazer o shutdown da marca Parthenon, que era uma das marcas mais reconhecidas e queridas do Brasil de hotelaria. Reposicionamos a marca Sofitel, então foi assim, um projeto muito interessante que eu tive a oportunidade de trabalhar. E depois fui chamado para ir para Paris, porque nós aqui na época havíamos lançado um programa de fidelização chamado Compliment, e esse programa estava fazendo muito sucesso, programa de fidelidade, de pontos, e na nossa carreira de executiva, a gente tem que ter sorte, competência e a capacidade de construir redes de relacionamento. Acho que esse é o segredo de uma vida executiva bem sucedida. E eu tive a sorte na época do Gilles Pélisson, que era o CEO, a Accor estava lançando um programa mundial de fidelização, era a última empresa, a última rede do mundo que estava se lançando nesse mundo da fidelização
inovação, porque o objetivo deles era crescer na Ásia. A Ásia tinha disputas muito grandes com os americanos nos contratos. E aí, quando descobriram que tinha um programa aqui que fazia sucesso, me chamaram para ir para Paris para replicar esse programa a nível mundial. O que virou hoje o programa ALL, Accor Live Limitless, que foi lançado na época como Le Club. Então, eu tenho um orgulho como brasileiro de ter sido a pessoa que levou esse projeto em escala global. E depois disso, enfim, fiquei há quase 18 anos na Europa, saí da Accor em 2009, tive a oportunidade de ir trabalhar na Alemanha, na rede chamada World Hotels, que depois foi vendida para o grupo Best Western, onde eu tive a oportunidade de conhecer esse mundo da hotelaria independente, que é um outro planeta da hotelaria independente. A gente vai falar um pouquinho sobre inovação. E depois venho, desde esse tempo, né, há mais de 20 anos, trabalhando nesse tema de inovação aplicada. E em paralelo a isso, sempre me dediquei muito à vida acadêmica. Eu dei aula na SPM, na pós-graduação da SPM aqui em São Paulo, durante 10 anos. Carteira assinada, professor de carteira assinada. E enquanto estava em Paris, dei aula em várias escolas de hotelaria. Na Alemanha também dei aula numa escola de negócio chamada Frankfurt School of Business. E nos últimos anos eu tenho o privilégio de estar dando aula sobre a inovação aplicada no Master do ESSEC. O ESSEC é considerado uma das maiores escolas de negócio do mundo. E o Master em hotelaria completou 40 anos. E é considerado um dos top 3, junto com a Glion e junto com a École Hôtelière de Lausanne, os Masters de hospitalidade na Europa. Então, hoje eu fico muito feliz, realizado na etapa da minha carreira, de estar não só trabalhando com o Pedro, com o time da Nocta, mas também podendo dar aula e compartilhar meus conhecimentos no ESSEC. E participando aqui do Hotel Trends também, meu amigo. E participando do Hotel Trends com o nosso querido Vinícius. Eu espero, Vinícius, que você tenha perguntas bem inteligentes, viu? Porque eu tô ficando nervoso aqui, ó. Responsabilidade é grande. Deixar para o Pedro as respostas dessas perguntas. Eu queria até aproveitar o gancho aqui, né? Porque é muito comum, né? As pessoas associarem inovação com tecnologia. E eu acho que esse é você me corrija se eu estiver enganado, mas acho que esse é um ótimo exemplo que você citou do programa Le Club, que não é só tecnologia, né? São processos que têm que ser revistos, isso envolve pessoas, né? Não é só tecnologia é um meio, né? Então, falar um pouco, aproveitar o gancho dessa experiência, né? Do que é o conceito de inovação, como desenvolver uma cultura de inovação. Acho que foi muito isso que você passou lá atrás e que você implementou lá também, né? Perfeito, perfeito. A inovação ela é um estado de espírito. Eu costumo dizer que a inovação, quanto mais ordinária ela for dentro da cultura da empresa, mais ela é aplicável. Então ela precisa ser um estado de espírito que tem que estar não só na capacidade da empresa, das suas lideranças, de identificar problemas que precisam ser resolvidos dentro do fluxo, né, da experiência do cliente, dentro do fluxo da operação do hotel, e identificar para onde está indo a tendência, para onde está indo o cliente, identificar os sinais que o cliente dá para a gente que a gente possa, com esse movimento, desenvolver soluções junto com os problemas que a gente identifica. Mas por trás disso, aquela coisa que é invisível nisso tudo que eu chamo do modelo ordinário, você tem que criar mecanismos e possibilidades para que a cultura da empresa ela possa estar todas as horas gerando ideias, identificando problemas, identificando novas tendências, que elas possam ter voz para colocar nessas soluções, né? Porque sem isso vira o que eu chamo de um silo, né? De um departamento de pessoas que geram ideias e que no final elas não conseguem ser levadas em prática porque o porteiro não está entendendo e nem tem esse mindset da transformação e da mudança, de que aquilo ali está fazendo sentido na hora de levar valor para a experiência do cliente. Então, quanto mais ordinário for, quanto mais esse tema for algo que seja difundido na cultura da empresa, mais você está chegando próximo de um modelo de inovação. Paulo, assim, também pegando outro gancho, eu acho que o papel da liderança é fundamental, né, nesse processo, né, porque você tem que levar, no caso da hotelaria, né, a gente tem entre lá, digamos assim, o diretor de inovação e o cara que está lá na ponta atendendo ao cliente, você tem várias hierarquias no meio, muitas pessoas no meio, e você precisa levar esse processo, você precisa levar essa cultura para todo mundo da empresa, e esse cara lá na ponta é fundamental, porque ele que lida com o cliente. Isso. Então, o papel da liderança é muito importante, né? É fundamental. O papel da liderança é ter essa consciência de que
não pertence a ele o processo de transformação e o processo de execução de alguma ideia nova. Isso pertence aos funcionários que estão na linha de frente com o cliente. São eles que estão resolvendo o problema do cliente. Não é a gente aqui no escritório, ou na época que eu estava em Paris, a 10 mil quilômetros de distância da ponta, que vou estar resolvendo os problemas do cliente. E a gente esquece isso muitas vezes, a gente inverte muito isso. Então a liderança tem que estar sempre lembrando as suas equipes e a si mesmo de que a ponta é onde está acontecendo as transformações. E você falou bem, né? Parte é processo, parte é pessoa, mas parte também é entender para onde o mercado está indo, tendências e saber para onde o mercado vai lá na frente, né? Você só vai inovar entendendo como as pessoas estão lá na frente, vão consumir hotéis, vão consumir viagens, etc. O que você tem visto assim de tendência? Você até fez um post outro dia no LinkedIn que eu curti, dei uma olhada lá. Tem muita transformação acontecendo, né? Na maneira como as pessoas consomem viagens, né? Muitas transformações. Um parênteses rápido, né? Eu lembro que o seu post era muito sobre a geração Z e eles já estão aí, né? Já estão aí lá na frente, eles têm hábitos muito diferentes dos nossos, né? Já estão pagando as contas. Essa geração já está pagando as contas dos hotéis e a gente não está, em termos de produto e de experiência dentro dos hotéis, a gente não está ainda preparado e adaptando os nossos equipamentos para esse tipo de geração, né? Eu costumo sempre utilizar nas minhas aulas o conceito da lei de Newton. A lei de Newton é aquela lei da ação e reação, né? Ou seja, para toda ação que vem de A, existe uma reação absoluta de B. Então, ou seja, se você tem em algum momento um mercado, um comportamento de consumidor que é identificado como um comportamento que está sendo mudado e que vai, de alguma maneira, impactar o seu hotel, a sua operação, a sua maneira de gerar experiências, você precisa reagir na mesma proporção. Porque se você não reage na mesma proporção, você perde valor naquilo que você está propondo hoje. E você tem uma tendência de se transformar numa commodity. Então, essa geração que está chegando agora, que é a Z, que é a geração que genuinamente nasceu dentro de um mundo digital, dentro do mundo da internet, 100% dessa geração cresceu em cima disso, eles estão vindo com outras expectativas em relação à experiência. Outros modelos de entender o que é qualidade, o que não é qualidade na nossa experiência. E aí a gente pode, trabalhar vários exemplos aqui, começando pela sustentabilidade, até pelo modelo do hibridismo que a gente chama, né? Pelo modelo de que hoje, para eles, não tem muita diferença entre no que eles ficam no hotel a lazer, no que eles ficam no hotel a trabalho, né? Então, assim, tem muitas coisas que estão acontecendo e que tem muitas redes, muitos hotéis reagindo dessa maneira, né? Paulo, você deixou o Brasil no primeiro momento em 2009, se eu não me engano. 2006. Quando você compara o que era a hotelaria no Brasil em 2006 com a hotelaria no Brasil hoje, quanto que a gente conseguiu avançar do ponto de vista prático no quesito inovação? Quais são os exemplos que você acha que são relevantes sobre a temática? Então, Pedro, eu costumo dizer, inclusive até estava discutindo isso junto com a Gabi outro dia, que a gente estava falando sobre essa coisa do antes e o depois. Eu acho que no Brasil evoluiu-se muito em alguns campos a hotelaria. Eu acho que o campo que mais evoluiu em termos de novos modelos e novas adaptações foi o campo da distribuição. Eu acho que o Brasil, quando você vê, não digo nem de 2006, mas eu digo de 5 anos para cá, eu percebo claramente que hoje os profissionais que lidam com a distribuição no Brasil, eles hoje são profissionais que têm um nível de qualificação e de entendimento da problemática muito elevado, muito próximo do que hoje existe em mercados mais maduros, como os Estados Unidos, como os mercados do norte da Europa, principalmente a Inglaterra. Então, acho que a distribuição e as tecnologias que vieram junto com a distribuição, elas realmente são hoje o estado da arte
em todos os sentidos. Eu acho que a gente tem até coisas que a gente pode ensinar lá para fora. Eu costumo sempre dar alguns exemplos de plataformas que chegaram, como a P2B Reservas, com a questão do pagamento e das integrações dos sistemas de empresas, a própria Omnibis, não com o channel, mas com o modelo da UPSnet, que permitiu conectar operadoras dentro do mundo digital. Então, assim, são modelos fora os profissionais que hoje estão sentados nas cadeiras de RM, de marketing, de vendas, de digital, etc. Então, isso houve um avanço muito grande. O que eu acho que hoje a hotelaria está muito atrasada no Brasil é no elemento de produto, no entendimento da experiência do cliente como um componente que está integrado dentro de uma lógica única em que o cliente reserva ou pensa em reservar, chega no hotel, se hospeda, absorve aquela experiência, absorve no francês tem uma palavra chamada dépaysement, né? aquele afastamento da realidade que ele tem, porque quando a gente se hospeda dentro de um empreendimento hoje em dia, a gente não se hospeda mais apenas para satisfazer a nossa necessidade de dormir, de comer e de se reunir. Quando a gente se hospeda dentro do empreendimento hoteleiro, a gente vai muito além disso. A gente vai buscando ter experiências sensoriais que permitam que a gente saia de lá e diga, puta, que coisa legal que aconteceu comigo aqui, seja para evento, seja para um momento de celebração de família, seja para um momento de férias. E eu acho que hoje a hotelaria brasileira, o produto hoteleiro brasileiro está muito comoditizado, está muito estandartizado, está muito pensando ainda na função de como fazer as pessoas dormirem, como fazer as pessoas comerem, como fazer as pessoas se reunirem. E elas esquecem que existem camadas, que eu costumo chamar de utópicas nossas enquanto hóspedes, que não estão sendo satisfeitas. Isso é ruim? Não, isso não é ruim, mas também não é bom, né? Isso apenas gera uma experiência standard. E acho que a gente poderia fazer muito mais. Tem muita coisa acontecendo em termos de produto e experiência lá fora, principalmente na Europa, porque os Estados Unidos eu acho que é muito estandartizado em função das redes, então eles esperam um pouco a inovação acontecer na hotelaria independente para depois replicar isso em escala, mas tem muita coisa acontecendo. Na Ásia tem muita coisa acontecendo. Acho que a pergunta que se desdobra em relação ao seu comentário é por quê? Porque no final das contas, dentro do Brasil, alguns dos grandes players globais estão aqui, então eles têm acesso ao que acontece em diversas praças. O Brasil já foi uma das principais economias globais, continua sendo, mas já foi até entre top 6 das economias globais. A gente tem massa crítica, a gente tem um país que é um país continental. A gente olha para algumas regiões, como o estado de São Paulo, representa 40% da riqueza de todo o Brasil. E algumas das principais empresas estão nesse perímetro. O que dificulta o desenvolvimento de projetos que sejam projetos com produtos mais aderentes às principais tendências de inovação no nosso país? Olha, Pedro, sendo bem simplista, cara, eu acho que falta cultura, tá? Com todo o respeito que eu tenho aos hoteleiros, com todo o respeito que eu tenho aos investidores, por que falta cultura? Porque a gente só consegue descobrir e fazer coisas diferentes a partir do momento que a gente se abre a descobrir o diferente. E o brasileiro, o executivo brasileiro, ele é muito aberto a descobrir coisas. Quando você vê, por exemplo, as grandes missões, as maiores feiras que acontecem de inovação, feira de varejo, feira de tecnologia, feira de mobile, a feira lá de Cannes, aquela de incorporação imobiliária, o MITIC, né? Eu acho que eu esqueci o nome. Assim, a gente vai viajar para conhecer referências, para se hospedar, para conhecer coisas, etc. E quando a gente conversa com os hoteleiros ou com os investidores no Brasil, a gente percebe que falta uma disciplina por buscar referências lá fora, por saber o que está acontecendo em termos de produtos e experiência hoje em dia. E não é muito difícil, Pedro. Basta você ter uma agenda, né, de benchmarks, basta você ter uma agenda de referência, basta você ter uma vontade para aprender do que está acontecendo. Então, acho que assim, respondendo bem basicamente à tua pergunta, tá bom do jeito que tá, eu estou conseguindo atingir os meus objetivos, estou conseguindo entregar resultado para o investidor, o cliente está resignado, porque para ele tudo bem, ele está chegando, ele está se hospedando, está tendo uma experiência funcional muito bem entregue, mas não tem nada acontecendo em termos de coisas diferentes, gerações, como eu falei, de utopias diferentes, para que o cliente possa chegar e dizer o seguinte:
uau, eu volto, eu comento, eu posto, foi tudo muito bom, etc e tal. Hoje em dia, tudo é dentro de uma linha muito básica de entrega. Eu fecho os olhos, eu me hospedo no resort A, eu fecho os olhos, eu me hospedo no resort B, eu não consigo perceber muita diferença entre um e o outro. O ponto é que essa geração Z não vê como a gente. Esse não está resignado, né? Essa é uma questão importante. Não tá, porque vocês perguntam aos sobrinhos de vocês, ou aos, né, quantos países ele já visitou. Ele tem 24 anos de idade. Né? Um jovem hoje de 24 anos de idade está se inserindo no mercado de trabalho, está comprando hotel. Pergunta quantos países ele já não visitou. Pergunta quantos produtos hoteleiros ele já não se hospedou. E você vai ver que eles têm muito mais vivência, né, em experimentar coisas novas do que nós, do que os hoteleiros, do que os caras de produto, entendeu? Então, assim, só para concluir, assim, se eu puder dar uma dica para quem quer buscar como fazer para ter essa reação B sobre um efeito A da lei de Newton, da inovação, vá viajar, vá conhecer coisas novas que estão acontecendo em termos de hotelaria. E se não quiser, se não tiver tempo, faz o seguinte, vai conhecer a hotelaria independente do Brasil, vai viajar pelo interior do Brasil. O Pedro é um viajante assim que viaja, está sempre, né, em todos os lugares. O que está acontecendo em termos de produto e de inovação do pequeno hoteleiro, do pequeno empreendedor, daquele que de alguma maneira resolveu, sem ter o paradigma funcional, desenvolver coisas muito novas. Tem coisas muito legais aparecendo aí, muito legais. Você sabe que quando se fala de inovação, às vezes algumas pessoas pensam em rocket science, fazer alguma coisa mirabolante, algo totalmente fora da curva. E eu sempre brinco que tem um passo atrás do básico bem feito. E quando eu olho para o mercado brasileiro, tem algumas experiências que me chamam a atenção. Quando você olha para algumas OTAs, avaliação de hóspedes em relação à hotelaria, quais são as reclamações mais recorrentes? Internet, café da manhã, atendimento e até aqui, questões que são relativamente básicas. Tem uma experiência que eu passei que ela foi bastante curiosa. Estava visitando alguns empreendimentos que são empreendimentos emblemáticos no país. Eu fui tentar fazer o meu check-in. Ao fazer o check-in, a recepcionista perguntou meu nome. Eu falei meu nome e ela não achou minha reserva. Só que quem tinha feito minha reserva era uma outra pessoa. E essa pessoa, ao tentar colocar o meu nome, não era possível. Então ela teve que fazer 2 reservas no nome dela. Só que é humanamente possível você se hospedar em 2 apartamentos ao mesmo tempo. E eu falei, um desses apartamentos é o meu. E ela pediu para fazer o seguinte, então liga para essa pessoa e fala para ela oficializar a comunicação por e-mail. Enquanto isso, eu não tenho nada que fazer. E lá vou eu tentando fazer o check-in, ligo para a pessoa, ela recebe o e-mail. Ela recebe o e-mail, finalmente eu consigo fazer ou dar início ao procedimento de check-in. E aí, naquele momento, existia uma questão que era, olha, eu preciso do seu cartão de crédito para cadastrar na nossa empresa. Eu não estava com meu cartão de crédito físico, tentei usar por aproximação, também não podia. Logo, a alternativa foi, faça o pagamento de todos os seus consumos dentro do hotel. Jantei, estava cansado, tentei pagar, a pessoa que me atendeu falou, Pedro, você não precisa pagar agora, você paga no check-out. Eu falei, ok, já tá tudo certo. Subo pro meu quarto, recebo uma ligação de cobrança para pagar o meu jantar. A pessoa demorou uns 40 minutos, já era quase 11 horas da noite, eu queria dormir. Enfim, eu estou contando uma experiência de algum dos empreendimentos que são algumas das marcas mais fortes que a gente tem no nosso país. E aí me passa pela cabeça o quanto que a gente está preparado para discutir um passo além, sendo que o básico da nossa jornada tem ainda muito entraves. Me ajuda a entender por que isso acontece. Perfeito. Eu tenho um quadro que eu costumo utilizar isso para os meus alunos, que mostram 3 fotografias. A primeira fotografia é a inteligência artificial, lá festejando, o metaverso festejando, né, nos céus, os foguetes, etc. E a terceira fotografia é o fundo do mar, o fundo do oceano, uma foto do Titanic, e ali dentro você tem o dormir, o atender, o servir, o sorrir, ou seja, aquela essência básica da nossa hotelaria, que eu chamo de hospitalidade, né? Não é hotelaria, é hospitalidade, que de repente ficou esquecida ao longo do tempo, porque todo mundo achou que a entrega do valor estava nessa tecnologia, nos processos da eficiência, etc. e tal. Então, assim,
é óbvio que essas pessoas, elas esqueceram da sua essência enquanto hoteleiros, que é olhar, que é cuidar de você. No fundo ali, o que você estava precisando era de alguém que cuidasse de você, olhasse no seu olho, que pudesse dizer, olha, Pedro, olha, o sistema está assim, está assado, eu escutei o que você quer dizer, mas pode deixar que eu vou resolver. É que tá, é o que a gente ouve muito. Então a gente esquece essas coisas. A hotelaria perdeu a essência e virou muito hotel, e deixou de ser hospitality, né? Então... Acho que passa por uma questão de autonomia também, né? Tanto, tem processo, e o cara não tem autonomia, o cara que está lá na ponta para te atender não tem autonomia para resolver. Não tem autonomia para resolver. O Citizenm, que eu adoro, essa rede, foi uma das redes que, para mim, virou realmente a página. Foram os grandes precursores desse novo modelo do lifestyle através do design e através do que eles chamam do luxo abordável, né? Que tem um conceito muito grande na hora que eles estruturam o produto deles, que eles chamam da pirâmide invertida. Então, eles inverteram completamente a pirâmide e transformaram aquele colaborador que está na frente daquele cliente, em primeiro lugar, alguém que tem atitudes críticas que sejam muito semelhantes ao cliente. Um hotel lifestyle não é apenas design, o hotel lifestyle é olhar olho no olho, em igualdade, para que eu possa me sentir como hóspede, alguém que tenha uma identificação, uma identidade com o Pedro enquanto recepcionista, e que ele seja não só bonitinho, tatuado, né, moderno, etc e tal, como eu, mas que seja alguém que consiga resolver os meus problemas naquele momento, nem que assuma riscos, nem que tome para ele alguns riscos, como esse, porque não tinha o teu cartão, vou botar você para dentro e eu vou assumir o risco, de repente você me dá um calote, você fugir, etc e tal, mas eu fui empoderado por isso. A pirâmide invertida, esse conceito do Citizenm é muito interessante, eles chamam de embaixadores, né, os seus colaboradores, né. Onde começa o processo de inovação? Quando eu falo onde começa, a gente tem alguém que desenvolveu um negócio, muitas vezes contrata um consultor. Em algum momento, você tem o perfil do investidor que está por trás, ditando uma cultura, ditando um querer fazer diferente. Depois você tem do outro lado o gestor, que de certa forma tem uma visão de mercado, tem as suas políticas internas. Se a gente pensar entre o advisor, o investidor, o gestor, quem que é o elo preponderante em tomar decisões para a criação de uma cultura e de empreendimentos que consigam incorporar o conceito de inovação de uma maneira mais impactante? Eu acho que o processo de inovação ele começa a partir de uma provocação que o investidor faz, que é, né, o público no qual você está bastante familiarizado, é o seguinte: como é que eu consigo maximizar aquele metro quadrado do investimento que eu fiz, daquele ativo, né? Então, é hospital, é residencial, é multifamily, é hotel, etc. Então, começa a partir disso. E aí, a lógica é, como é que eu maximizo isso através de uma entrega que seja uma entrega coerente com aquela expectativa de um cliente que está disposto a pagar. E aí a gente vai descobrir, através dessa projeção de cenários, de tendência, etc. e tal, para onde é que está caminhando uma determinada demanda que está disposta a pagar um determinado preço por um produto, por um serviço. Então, assim, pode parecer muito básico, entendeu, Pedro, isso que eu estou falando. Assim, inovação, ela não está relacionada, como falou o Vinícius do início, não está relacionada às plataformas tecnológicas que eu entrego, elas não estão relacionadas ao produto extremamente sofisticado que eu estou entregando, ela não está relacionada a isso. A inovação está relacionada à minha capacidade de estar fazendo uma entrega de valor para esse investidor e para esse cliente, que ele volte e que ele consiga comentar, deixar para trás uma experiência e querer voltar novamente. Você comentou que, na sua visão, a gente avançou em diversas questões gerenciais dentro do mercado hoteleiro brasileiro nesses últimos quase 20 anos, e comentou que, em relação ao produto, a gente tem provavelmente algumas lacunas, espaços para fazer diferente. Você também comentou que uma sugestão sua, para quem está ouvindo a gente, é: conheça o mundo, busque referências para aumentar o seu repertório e, com isso, ajudar a desenvolver práticas inovadoras dentro do seu negócio. Nesse sentido, o que você olha lá para fora, que você conhece, que no seu dia a dia trouxe referências bacanas para você e que você acha que pode ajudar a suprir um pouco dessa lacuna de produtos hoteleiros inovadores no nosso mercado?
Olha, eu tenho pesquisado muito isso e eu tenho dado alguns destaques em termos de inovação. Eu acho que hoje em dia os dois, vamos dizer, os dois hotéis no sentido da sustentabilidade que eu tenho acompanhado bastante são, em primeiro lugar, um hotel chamado Magnus, que fica em Viena. E esse hotel é sensacional, e eu vou explicar por quê, dentro de um conceito do que a gente chama, não chama mais de sustentabilidade, mas a gente chama dentro do conceito de economia social, que vai além de você ter as práticas sustentáveis de tratamento de resíduos, aquilo que hoje já não é mais vamos dizer, um critério de diferenciação, mas hoje já é algo que todos os hotéis precisam ter, essa prática, né, de desenvolver e tratar os seus resíduos de uma maneira sustentável. Mas eu acho que hoje a sustentabilidade está indo cada vez mais dentro do conceito da economia social. Então, esse Magnus Hotels, por exemplo, eu acho que eles chegaram no extremo em que eles resolveram integrar, além de utilizar materiais de FF&E, todos de economia circular, os móveis, o conceito do Magnus é em cima do mobiliário dos anos 60, além de ter trabalhado todo esse conceito da economia circular, eles foram mais além, eles resolveram, na época, trazer para o seu corpo de funcionários só refugiados. Então, na época, na Alemanha, em 2017, eles estavam sofrendo essa questão dos refugiados sírios, e eles disseram o seguinte: nós vamos fazer a inserção desses refugiados através do serviço, através da hotelaria. Então, contrataram refugiados sírios. Então, 90% do staff eram constituídos de homens e mulheres refugiados, que não eram necessariamente hoteleiros na Síria, mas eram artesãos, eram executivos, etc., que eles foram acolhidos pelo hotel para que eles pudessem ter uma chance dentro dessa nova vida que eles que escolheram para eles enquanto refugiados. E que hoje, passado o tempo, são grandes chefes de recepção, são grandes gerentes gerais, e eles conseguiram, né, através dessa iniciativa, serem inseridos dentro desse conceito. Então, esse é o que eu chamo de economia social. Tem um outro produto que eu acho extraordinário, do Cyril Oyezak, que foi o fundador do Mama Shelter, que depois foi vendido para a Accor. O Cyril, eu considero ele hoje um dos grandes filósofos da hotelaria, e ele criou um hotel lá em Paris, onde fica o Marché des Puces de Saint-Ouen, que é um setor tradicional de Paris, e é o que eles chamam de Hotel Mob. O que é o Hotel Mob? O Hotel Mob também é a mesma coisa, ele trabalha esse conceito de economia social e de hibridismo também, que é uma outra coisa que está acontecendo muito na hotelaria, que é você permitir que você misture os espaços com os espaços que estão integrados dentro do local onde você atua. Então, não é só misturar trazendo locais. Misturar trazendo locais é o conceito de lifestyle, em que você traz os locais para poder, através desse conceito, incrementar as suas receitas além dos 50% de alimentos e bebidas, com conceitos de alimentos e bebidas e experiências. Mas o que a ecologia social traz é você trazer espaços em que a comunidade local possa estar participando também ali dentro. Então, o Mob Hotel, ele tem no último andar hortas comunitárias, em que, se você quiser ter o teu pequeno espaço verde para plantar sua cebolinha, sua salsinha, enquanto morador de Saint-Ouen, você pode ir lá, pode ter o seu espacinho, e você depois pode ou levar para comer ou vender para o hotel aquele resultado. Ele estimula reuniões de sindicatos, por exemplo, dentro do hotel, para que você favoreça essa discussão sobre os temas centrais da comunidade. Enfim, então, esse conceito, falando agora da sustentabilidade, como você coloca, eu acho que esses caras, eles estão mostrando que o conceito de sustentabilidade ele vai muito além do que você fazer tratamento de resíduos, mas você também se preocupar e integrar a comunidade em que você está impactando para dentro do seu hotel, né? Então, esse é o primeiro ponto. A questão na questão da sustentabilidade. Na questão de produto, por exemplo, eu acho que os hotéis que estão trazendo um conceito de hibridismo, em que eles não consideram mais um homem, uma mulher de negócio que vem a negócio no seu hotel, eles não consideram mais a pessoa que vem a negócio, eles consideram a pessoa um ser humano que vem ali para
suprir determinadas necessidades de descanso, de, como eu falei, de DPI money, de se desconectar da realidade, e a qualquer momento ele pode voltar novamente para a sua necessidade de querer trabalhar, e o hotel precisa apresentar elementos, né? O Wi-Fi que funcione, seja na piscina ou seja na recepção, tomadas para poder conectar o laptop, espaços que sejam integrados para que os filhos, enquanto estejam brincando, ele consiga ou ela consiga também trabalhar, participar do seu conference call, o silêncio e o barulho, os espaços de silêncio que são juntos com os espaços de barulho que permitem que o cliente também trabalhe vamos dizer, essa situação bipolar em que ele se encontra. Então, assim, tem coisas acontecendo no produto que eu acho que hoje ainda não estão repercutindo nos hotéis no Brasil, pelo menos na minha percepção, né? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, né, você falou, né? Onde existem oportunidades para a gente inovar aqui no mercado brasileiro, entendo que está muito dentro da jornada do cliente no hotel, né? Não só no hotel, a jornada completa, né? Ali estão as maiores oportunidades de inovação. Como você bem citou, distribuição, a gente está bem desenvolvido. Você diria que está ali na jornada do cliente a grande oportunidade para a gente inovar aqui no mercado brasileiro? A oportunidade está na consciência de que nós precisamos voltar to the basics. Vamos back to the basics. Vamos entender que nós trabalhamos numa indústria que lida com seres humanos, então seres humanos que têm que lidar com seres humanos também. Existe, por exemplo, Posso problematizar? Desculpa te interromper, já te interrompendo. Como fazer isso nessa crise de mão de obra que a gente tem? Mais importante ainda você dá essa importância. Por exemplo, tem uma rede chamada First Stay, o hotel deles aí em Bordeaux, por exemplo, que eles resolveram, no briefing do arquiteto, eles disseram o seguinte, muito inspirado no conceito do casting da Disney. Eu quero que o meu backstage seja absolutamente igual e falante, né, para o meu funcionário, da mesma maneira que eu falo com o meu cliente. Então, o refeitório do meu funcionário tem que ser um ambiente tão agradável, uma experiência tão agradável, da mesma que o meu cliente, quando ele tá almoçando. Então, você transformar também nesse conceito de hibridismo, você transformar a experiência do cliente, que seja uma experiência absolutamente semelhante à experiência do funcionário, isso vai repercutir no olhar que o funcionário vai ter. Então, assim, esse é o basics. Como é que e isso tem a ver com a tua pergunta de retenção, né? Na hora que eu ofereço um ambiente de trabalho para esse colaborador, que dá para ele a mesma sensação que eu dou para o meu cliente, esse cara vai ter orgulho de estar indo trabalhar lá. E aí, nós aqui, né, Pedro, você viaja muito, eu também. O que a gente encontra de backstage nos hotéis hoje, de coisas que a gente oferece para o colaborador, esperando que esse colaborador dê um sorriso ou dê um olhar autêntico que possa ser transformador enquanto hoteleiro para aquele hóspede, sabendo que aquele backstage que ele tem, muitas vezes não tem nem lugar na hora de descompressão para descansar, a gente está muito atrasado ainda. Eu não estou falando de sabonetes ou de amenities, não, eu estou falando... Sim, a gente tem que olhar mais para pessoas, né? A gente tem que olhar mais para... A gente é um negócio de pessoas e que se esqueceu disso e que a gente precisa retomar isso, a essência da hospitalidade. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto e trazer a questão relacionada a marcas. Você liderou a implementação de algumas marcas relevantes. Quando se fala sobre inovação, novas gerações, ao seu ver, a gente tem que investir em marcas mais lifestyle, em marcas mais tradicionais, é o mix entre os diferentes posicionamentos de mercado. O que alguém que está pensando hoje em estruturar produtos ou fazer um rebranding no seu hotel em operação, o que você diria como uma tendência, como um direcionador em relação ao posicionamento de marca? Eu acho que depende muito, em primeiro lugar, de qual cliente você vai estar atendendo. Quando você fala de um hotel lifestyle, você pressupõe, com todos os elementos que vêm por trás do lifestyle, que aí dá um outro podcast, né? Mas quando a gente fala, o meu hotel vai ser um hotel lifestyle que vai atender uma clientela cujo resultado ele tem que vir 60% ou 70% da comunidade local, eu vou ter que estar desenvolvendo um produto, uma marca que fale para essa comunidade local. Então, se eu vou trazer uma marca
de Hong Kong, ou se eu vou trazer uma marca dos Estados Unidos, ou vou trazer uma marca francesa, etc. e tal, ela tem que estar dialogando com esse público local que vai ter que ir no meu hotel consumir F&B, porque os apartamentos vão ser algo que vão ser apenas complementares àquele movimento que vai estar acontecendo dentro do lobby. Agora, até vou funilar um pouquinho a minha pergunta, que é, se a gente pensa em cidades grandes, cidades que tenham uma vida cultural relevante, que tenham um poder aquisitivo também geralmente alto, seja de viajantes a negócios ou de uma camada que acaba visitando a cidade em busca dessa pujança cultural. Para esse perfil de cidade, como é que você analisa a aderência de marcas que tenham um caráter mais lifestyle, um caráter que seja um pouco mais pujante em comparação com as marcas tradicionais? não, então, é isso. Se você resolve que o teu hotel ele vai ter 70% de receita vindo de hospedagem, você vai precisar fazer um esforço de comunicação mais amplo do que simplesmente com a comunidade local. Então, talvez você precise ter uma marca que chegue até esse viajante que vai precisar se hospedar no seu hotel, porque na sua estratégia, no seu mix de cliente, você diz, não, 70% da minha receita eu vou trabalhar como é que chama isso? Hospedagem. E não apenas com F&B. Então, definido isso, Pedro, aí sim você vê que tipo de marca você tem que estar desenvolvendo para esse produto. Muitas vezes a gente o hoteleiro tem uma tendência de imaginar, primeiro vamos colocar uma marca, depois a gente adapta o produto, porque o manual da marca precisa que você adapte o produto. E aí é o que eu chamo de o rabo balançando o cachorro. Exatamente. E aí, se você não for rabo balançando o cachorro, primeiro você identifica que público você vai atingir, a proposta de valor você vai estar trazendo, e aí depois você identifica que tipo de marca você vai ter, até o ponto de dizer, eu não preciso ter uma marca de ninguém, eu vou criar minha própria marca. Sim. Porque isso que a comunidade local vai estar valorizando, entende? Então, acho que essa questão da marca, ela passa por um critério da consequência de quem você quer atingir, e não o contrário, né? Básico do marketing, né? Entenda o seu público-alvo, né? Conheça bem, já que você vai estruturar o negócio a partir disso. Posso fazer mais uma? Aí eu fico quieto? Você tem carta branca aqui sempre, cara. Manda bala. Que é o seguinte, a gente está falando de inovação, você comentou no comecinho da nossa fala que houve alguns avanços significativos do ponto de vista de distribuição, e um ponto que me chama a atenção é o seguinte, quando a gente olha para alguns intermediários no ecossistema de hospitalidade, em termos de valorização das empresas, alguns desses intermediários tiveram um crescimento bastante expressivo no nosso negócio. As tais das OTAs, até pela facilidade em termos de fazer reserva, em alguns poucos cliques você conseguir buscar um hotel, as avaliações são avaliações fáceis, a qualidade de foto também ela é algo notável nessas plataformas, e não necessariamente a gente vê isso na hotelaria convencional em todas as redes. Até, em alguns casos, como a exemplo do meu depoimento pessoal, uma pessoa fez uma reserva para mim e ela não conseguia colocar o meu nome na reserva. Eu tive problema em relação ao check-in. O caminho é mais truncado, são mais cliques. Você tem uma dificuldade também de ter uma visão em termos de avaliação como você tem em plataformas de OTAs. Minha pergunta é, existe algo do ponto de vista de inovação que, pensando em reforçar canais diretos, as plataformas de reserva nos próprios sites das próprias redes, ainda possa ser melhorado, ou tem uma questão estrutural que engessa e de alguma maneira justifica o porquê das OTAs realmente serem o grande fluxo de tração na maior parte do mercado? Acho que é uma excelente pergunta. Existe sim, a resposta é sim, a batalha não está perdida. Eu acho que as OTAs elas conseguiram ganhar o seu espaço, e cada vez que um hotel chega, um cliente da OTA chega no meu hotel, e se eu não sou capaz de fazer com que ele volte através do meu canal, né, como dizia famoso o presidente da Expedia, né, shame on you, né, o Dara, né, que fazia shame on you, vergonha para você, hoteleiro, que você não consegue fazer com que ele volte através do seu canal direto. Eu acho que sim, Pedro, a despeito de toda essa discussão que vocês já tiveram aqui, com certeza, no Hotel Trend, sobre a distribuição, sobre a importância de valorizar os ciclos de vida de um cliente, investir
na aquisição desse cliente, No relacionamento. para né? que ele possa, ao longo de 1, 2, 3, 4, 5 repetições, ele pagar esse custo que é altíssimo de aquisição de cliente, etc. Eu acho que hoje existem plataformas tecnológicas que permitem você levar a exclusividade de certos serviços para o seu canal direto, a sua distribuição direta. Não é só o site, ligar também, né? O telefone também faz muita diferença. Ele consegue fazer com que as pessoas possam fazer upsellings, né? A central de reservas de um hotel é fundamental para vender mais e melhor. WhatsApp no Brasil. Né? WhatsApp ainda mais. Então vou te dar só um exemplo. E eu inclusive fiz um post lá do NDC do PMS on the Cloud, da coisa do Attribute Based Selling, né? Uma coisa um pouco sofisticada, mas eu não vou aprofundar. Mas hoje em dia é um absurdo você ter tantos atributos dentro de um apartamento ou dentro de um hotel que você não consiga vender eles separadamente. Uhum. É um absurdo. Assim, você, Pedro, quando você está fazendo uma reserva, você vai fazer a reserva do mesmo apartamento que eu, mas você vai vir com expectativas diferentes. Você vai querer fazer uma reserva com uma pegada mais romântica, você vai querer ter uma preparação do apartamento de uma maneira um pouco diferente, você vai chegar uma outra hora, você vai estar disposto a ficar mais tempo no apartamento do que eu, que vou estar vindo a negócio, vou passar só uma noite, etc. Então hoje a tecnologia permite que você, no mesmo apartamento, você consiga trabalhar preços diferentes conforme vem a demanda. É isso que a gente chama de ABS, e que não é novidade, porque as companhias aéreas começaram a fazer esse movimento há 6 anos atrás. Vende assento lá na frente. Vende assento na frente, prioridade de embarque. Eles estão agora trabalhando em entertainment, né? Então você vai comprar pacote de entretenimento, os filmes mais recentes você vai pagar um pouquinho mais. E eles desenvolveram nas suas próprias plataformas esse conceito de Attribute-Based Selling. Isso foi tão revolucionário nas companhias aéreas, mas tão revolucionário nas companhias aéreas, que as empresas de GDS, que são aquelas que distribuem as companhias aéreas, elas ficaram para trás. Elas, de repente, se viram incapazes de entregar para o agente de viagem uma reserva que pudesse também ser escolhida e fatiada conforme a necessidade do cliente da agência. E isso que originou a famosa revolução que todo mundo fala, que você já falou muito no teu editorial, sobre NDC, New Distribution Capability, que hoje é a maior revolução dos últimos 20 anos do GDS, que aconteceu justamente pelas companhias aéreas que fatiaram um assento de avião em vários atributos. Agora, os hotéis têm muito mais atributos para serem vendidos e que poderiam dirigir isso para um canal direto. Então, respondendo a tua pergunta, Pedro, tem muita margem ainda para a gente conseguir vencer essa batalha da distribuição. Isso passa muito por esses elementos de atributos, de inteligência artificial que vale um outro programa, etc. Falta cultura, cara. Por isso que as empresas aéreas normalmente são as mais inovadoras aqui da indústria. Falta cultura de inovação no nosso setor, cara. Não tem, isso é inegável, assim, isso é visível, né? Bato de novo nessa tecla. Fica... não, inovação é tecnologia. Não é, inovação... Tecnologia é um meio apenas, né? Você tem um dever de casa ali de empoderar as pessoas, de estimular a criatividade, empoderar o cara que está na ponta. Quem é melhor do que o cara que está ali atendendo o cliente na recepção para falar como você pode melhorar o seu serviço? Perfeito. Né? Então, assim... E eu costumo dizer para o Pedro, a gente tem as nossas conversas, né? Assim, um CAPEX é um CAPEX. Custa a mesma coisa fazer de uma maneira ou fazer diferente. Custa a mesma coisa. Porque a gente está ali, quando a gente fala de inovação, a gente não está ali para desperdiçar recurso, a gente está ali para otimizar o recurso para que ele possa gerar valor para o acionista. Então, a mesma coisa, você fazer uma reforma de um lobby ou criar um espaço de interação dos clientes, criar um Kids Club, custa a mesma coisa fazer, carregado de conceito, carregado de valor, carregado de utopias, que eu costumo sempre chamar. A gente trabalha numa indústria de utopias, a gente não vende mais uma dormida, a gente vende um sonho extraordinário. Então, é o mesmo CAPEX. Basta você trazer conhecimento, know-how, sensibilidade, mobilização para dentro desse plano de investimento. Não custa mais. Sei que a gente está com um tempo bastante curto.
mas eu queria fazer um último comentário, que é o seguinte: o que você conhece de exemplos relevantes relacionados a processos de inovação que possam inspirar a hotelaria também independente? Porque dentro das estruturas de redes, você tem grandes executivos, grandes executivas, tem um processo de governança e uma capacidade de investimento que geralmente é um pouco maior do que as estruturas menores. Agora, esse processo, quando a gente olha num âmbito um pouco mais micro, para empreendimentos que sejam empreendimentos isolados, tem referências legais que você acha que sejam relevantes para comentar com a gente? Desculpa, acho que eu estou até... Os cases mais interessantes que ele citou aqui de inovação, né, tá na hotelaria independente, né? Eu acho que as redes estão até mais engessadas, né? Eu acho que tem uma questão de cultura mesmo, eles vai de país para país um pouco, né, também, né? Olha, eu tive a oportunidade, Pedro, de viver, quando eu estava na World Hotels, esse mundo da hotelaria independente no mundo todo, porque eu tinha uma função global, então eu tinha, enfim, acesso à Ásia, eu tinha acesso à Austrália, aos Estados Unidos, pouco aqui, que a gente tinha poucos negócios aqui na América Latina. E assim, o mundo da hotelaria independente, ele é simplesmente extraordinário. Todos os grandes movimentos revolucionários da hotelaria aconteceram a partir da hotelaria independente nos últimos 50 anos, né? E o grande movimento surgiu, por exemplo, com o Ian Schrager, né? Lá no Morgans, no famoso Morgans de Nova York. Foi ali que ele nasceu com a hotelaria do lifestyle, da hotelaria boutique, etc. e tal. Então, desde então, todos os grandes movimentos eles acontecem a partir da hotelaria independente. Tanto que as redes, assim, eles no início eles começaram a copiar isso. Foi a grande marca que levou para a escala o conceito de lifestyle foi W, né, com o Starwood. Mas hoje as redes elas hoje são incapazes de lançar essas inovações dentro das suas próprias estruturas, porque são pesadas, porque são complexas, e isso não é nenhuma crítica, mas são complexas para poder provocar a capacidade de pivotar, a capacidade de implementar, a capacidade de voltar a corrigir erros, que eles compram. As aquisições, né? Ennismore foi a última grande aquisição que a Koch fez, o 25 Hours que eles fizeram também, a rede do Mama Shelter, e outras aquisições que aconteceram porque a hotelaria independente trouxe essa velocidade de inovação. Então, assim, eu acho que tem, assim, se alguém quiser hoje buscar inovação e inspiração, viaje. Número 2, não viaje pelas redes, viaje pela hotelaria independente. E deixa eu problematizar aqui. Pensando no mundo do universo de redes, é um setor que busca sempre escala, novos contratos, são margens apertadas. Será que é essa a preocupação de gerar resultado para o acionista, de buscar sempre o aumento de margens e tal, que desfoca não é a palavra, mas que tira o foco da inovação e deixa ele só para o resultado? Você acha que talvez o problema também não está um pouco aí? O cara mira tanto no resultado que não olha para essa parte tão importante do negócio, coisa que talvez o independente tenha mais flexibilidade. Eu acho que sim e não, porque na verdade, de novo, o que a gente falou lá no início, é uma capacidade de identificar dores e rapidamente curar essas dores. E aí você consegue identificar dores? Sim. Você pergunta para qualquer estrutura dessas grandes organizações, dessa grande marca, onde estão as dores da hotelaria? Sim. Agora, as soluções eles são incapazes de trazer essas soluções. E aí é quando você entra no mundo das startups. É por isso que você vê hoje que o mundo das startups são aquelas que realmente trazem a solução para as grandes dores de qualquer indústria. Qualquer indústria. E a nossa indústria é uma indústria que recebe muito investimento. Tem um estudo da McKinsey, que saiu em fevereiro de 2023, que mostra que recorrentemente, todos os anos, que se baseia um pouco no estudo da Focusrite, a nossa indústria de viagens recebe algo em torno de 6 a 8 bilhões de dólares em investimento, startups, 6 a 8 bilhões de dólares em investimento. Às vezes a curva ela sobe um pouquinho porque você tem aquisições, ou você tem grandes chamadas de capital, como aqui aconteceu da Oil Rooms, por exemplo, em 2021, mas assim, tem muito dinheiro na mesa e tem muita gente investindo em startup, e tem muita coisa acontecendo, porque são elas os únicos veículos capazes de provocar essas soluções para essas fissuras que existem nos sistemas da hotelaria. E desses 8 ou 9 bilhões, normalmente 50% vai para a hotelaria. 50% dos investimentos em startup vai para a hotelaria.
Isso em todos os aspectos. É o back, é em meios de pagamento, é na jornada do cliente, é na distribuição, então assim, tem muita coisa acontecendo. De novo, viagem. Façam as viagens, vocês trabalham com viagens, façam viagens, busquem benchmarks, busquem se inspirar, porque é dali que vem as grandes ideias. Desculpa, Pedro, mas você estava falando de fatiamento da diária, né, para conseguir. E eu outro dia estava num evento aqui, encontrei uma executiva que representa uma plataforma de upselling. Ela falou uma coisa super interessante, por exemplo, que ela tem acordo com algumas redes grandes aqui e que o que elas mais vendem, por exemplo, é early check-in. Tá aí, você tem um dado, você tem uma informação que não é explorada, por exemplo, né? É explorada via essa plataforma. Você pode ali diretamente você entendeu uma dor, o cara quer chegar antes, quer ter o quarto pronto e ainda não é explorado. Você sabe qual é a primeira coisa que um homem faz quando chega num apartamento de hotel e qual é a primeira coisa que uma mulher faz quando chega num apartamento de hotel? Não, diga. Pesquisas e estudos que digam isso. Não precisa fazer esse estudo lá na Noctua, hein, Pedro? A primeira ideia que eu já vou lançar aqui para a Noctua. Homens, ligar a televisão. Mulheres, tirar o sapato. Cara, não sou eu, viu? Não sei você. E aí, cara, a gente pensa, o que nós estamos pensando enquanto produto na experiência de um homem quando ele chega num apartamento e na experiência de uma mulher quando ela chega num apartamento? Absolutamente nada. Sabe, vamos parar de pensar em inteligência artificial, vamos parar de pensar em metaverso, vamos parar de pensar na tecnologia e vamos tentar dizer o seguinte: será que a gente algum dia escolheu no nosso CAPEX um tipo de carpete que permita que quando um cliente tira o seu sapato, ele se sinta higienicamente confortável, relaxadamente confortável, porque passou um dia com aquele salto alto e aí se pisou naquele negócio e disse, uau, isso aqui é uma delícia, etc e tal, né? Então é por aí. No final das contas, o processo voltado a pessoas é para dentro e para fora, né? Para dentro no sentido de quem produz e cria a cultura relacionada às transformações e para fora de quem for utilizar aquele empreendimento. E aí tem lição de casa nossas, como desenvolvedores, como gestores, como consultores, de saber como se comunicar bem com as pessoas e incentivá-las nesse processo relacionado à inovação. Paulão, super obrigado, prazer, obrigado pela aula. Palminhas para você. Obrigado. Muito prazer, muito legal estar aqui contigo. Vinícius, Pedro. Pedro, eu acho que a gente precisa só dar um upgrade nesses copinhos aqui do Vinícius, que eu acho que ele merece umas canecas. Precisamos fazer algo a respeito aqui para o Vinícius. Pois é, vamos resolver isso. Vou ficar quieto aqui. Vamos resolver. Mas como eu falei no início do programa, eu não esperava outra coisa do Paulo, assim, sempre gostei muito, desde o momento que eu o conheci, de trocar ideia com ele. Sempre a gente troca muita figurinha pelo WhatsApp. E não tinha dúvida quando a gente chamou que ia ser uma aula. Obrigado. Agradecer mais uma vez aqui aos nossos patrocinadores. Antes de encerrar, obviamente, um agradecimento especial ao Rafa, esteve aqui mais cedo. Rafa Cesseri aqui da R1, que nos empresta essa... Como ele bem elogiou aqui. Perdão, gente, eu tô super resfriado. Desculpe por todas as tosses aqui na transmissão, você que vai nos ouvir. Mas, Rafa, voltando, obrigado por nos emprestar essa infraestrutura maravilhosa aqui. Time de produção aí também, obrigado. E é isso, voltamos em maio e até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado, Pedro. Obrigado, Vinícius. Falou!